Sim, diz a palavra. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua: dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste a meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoam tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizestes isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Amém. Irmãos, ao abrir seu coração e relatar sua própria vulnerabilidade, o rei Davi, autor desse salmo, nos oferece lições vitais que transcendem o tempo. Ele nos confronta com a natureza multiforme do pecado, que muitas vezes se mascara de autossuficiência. Recorda-nos da extrema brevidade da existência humana, que se desfaz como um sopro, e, acima de tudo, aponta para a urgência da reconciliação com Deus. Então, essas três divisões. Primeiro, que o pecado se manifesta de várias maneiras. Segundo, a nossa vida é breve. Terceiro, nós precisamos nos reconciliar com o Senhor. O único porto seguro onde nossa fragilidade encontra o verdadeiro alento é o nosso Deus. O rei Davi, em sua transparência poética e espiritual, transforma o Salmo 39 em um espelho para a alma humana. Ele não apenas descreve uma crise pessoal, mas estabelece um mapa teológico que vai da arrogância do pecado ao alento da graça. Por isso vamos meditar no seguinte tema: verdades para a caminhada cristã. A primeira verdade está no versículo de 1 a 3. As muitas faces do pecado. Leamos. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua. Meus irmãos, as nossas ofensas contra Deus
e contra o próximo podem se manifestar de várias formas. Portanto, estejamos atentos à revelação das Escrituras, pois ela expõe as formas mais sutis pelas quais transgredimos os preceitos divinos. Nós só pensamos naquele que bebe demais, naquele que adultera literalmente, mas o pecado não se manifesta somente assim. O Salmo 39 é um do erro, a falta no comportamento, o pecado da língua e o pecado da omissão. Nós podemos perceber essas três dimensões aí. O salmista declara sua intenção de vigiar seus passos para não pecar por meio das palavras, chegando a silenciar-se diante dos ímpios. Contudo, ao calar-se até mesmo sobre o que é bom, ele experimenta angústia da omissão. Seu coração arde e o fogo interno o obriga a falar diante do Senhor. Vamos, portanto, explorar as múltiplas faces da transgressão em nossa mensagem. Compreender essas nuances é o primeiro passo para que possamos, pela graça, vencê-las. A transgressão pode se manifestar por meio do nosso comportamento. Veja o versículo 1 que está aí. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos. Se refere ao comportamento. Nossa conduta diária é o verdadeiro termômetro da nossa fidelidade a Deus. Muitas vezes podemos passar ilesos pela censura dos homens ou pela lei do Estado. O Estado não pode nos condenar porque não temos nenhum comportamento que comprove escândalo, nem a Igreja de Deus. Mas ainda assim, estamos sob a reprovação dos céus. Isso acontece quando nossa vida não se harmoniza com a lei divina. Podemos passar no crivo da igreja, podemos passar no crivo do Estado, mas não divino. Porque Deus nos conhece, nosso deitar, o nosso levantar. Jesus denunciou essa postura, por exemplo, dos fariseus em Mateus. Vejam o que diz Mateus 23. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Do ponto de vista humano, eles eram irrepreensíveis. Eles eram considerados santos. Observando que eles praticavam suas obras apenas para serem vistos, ostentando símbolos religiosos e buscando os lugares de honra. Eles viviam para o aplauso humano, enquanto seus corações estavam distantes da vontade de Deus. Essa desconexão entre o nosso interior e a aparência externa é uma falha invisível aos olhos humanos, mas totalmente exposta diante de Deus. Então, nós podemos ser impecáveis aos olhos humanos, mas ser grandes pecadores aos olhos de Deus, mesmo não agindo erradamente. Somente o Senhor, irmãos, e nossa própria consciência sabe o quanto a nossa motivação deixa de ser santa para se tornar pecaminosa. Evidentemente, como o pastor Cândido gosta de dizer, que esse crivo de julgamento não pertence aos homens, pertence somente a Deus. Mas só que Deus nos vê e nos conhece. No exato momento em que deixamos de buscar a glória de Deus para perseguir a nossa própria glória, Jesus reforça esse alerta. Então, os fariseus faziam as coisas certas por motivações erradas.
Eles não glorificavam a Deus, eles glorificavam a si mesmos. Então, por exemplo, na oração, Mateus 6, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eles estão fazendo aquilo que Deus quer, orar, mas só oram com o objetivo de ser aplaudido pelos homens e não para Deus. Ao descrever aqueles que transformam a oração, um momento de intimidade com o Criador, em um espetáculo público, extremamente eles parecem cumprir o mandamento. Aos olhos humanos são piedosos. No entanto, o objetivo é o reconhecimento dos homens. Como o próprio Cristo afirma, eles já receberam sua recompensa. E ela é tão passageira quanto o aplauso de quem os assiste. Então, é aquela pessoa que não sabe orar em casa, mas quer orar na igreja. Só quer orar na igreja e fica até treinando a fórmula de orar bonito, né? Então, está fazendo o que Deus manda, orando, mas não com o objetivo correto. Socorrer os necessitados é uma das maiores evidências de amor ao próximo. Mas corrompemos essa virtude quando transformamos em espetáculo. Ao publicarmos nossas boas ações nas redes sociais, buscando admiração alheia, roubamos a glória que pertence exclusivamente a Deus. Então eu estou ajudando alguém e estou ao mesmo tempo mostrando nas redes sociais o que eu fiz. Eu não estou fazendo para ajudar aquela pessoa, eu estou fazendo para ser aplaudido como uma pessoa boa. Afinal, é Ele, Deus, que nos move a fazer o bem e nos provê os recursos, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do Pai das luzes. Como diz Mateus, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. É um pecado de luxo. Pecamos fazendo o bem, ajudando o próximo, mas o objetivo final é massagear o próprio ego. Que coisa, né? Que coisa triste. A pessoa faz uma coisa boa, mas está pecando contra o Senhor. Até aqui falamos que, por meio do comportamento, podemos pecar na área religiosa, mesmo fazendo aparentemente o que Deus nos manda. Avancemos agora para o campo da moralidade interna. Talvez nunca tenhamos sido acusados de agressão física ou de tirar a vida de alguém. Perante a lei dos homens, somos cidadãos de mãos limpas. No entanto, se guardamos rancor ou amaldiçoamos o próximo em nosso íntimo, diante do tribunal de Deus somos culpados. O ódio é o homicídio da alma. Mesmo sem uma gota de sangue nas mãos, um coração cheio de amargura revela um assassinato silencioso, que a justiça humana não pode prender, mas que a justiça divina conhece perfeitamente. Não é assassino diante dos olhos humanos, mas é assassino diante de Deus, porque odeia seu irmão, odeia o próximo. Meus irmãos, a intenção do coração tem o mesmo peso jurídico diante de Deus que a ação física. Mateus 5, 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. Será que estamos isentos
desta transgressão? Será que não matamos alguém no nosso coração? A nossa ficha criminal pode estar imaculada perante o mundo, sem qualquer registro de violência. Contudo, no tribunal divino, a folha corrida é escrita pelas intenções. Deus observa as intenções do nosso coração. Para Deus, sentimentos de ódio e pensamentos de morte contra o próximo são registrados sob o peso de assassinato. Já pensou? Honesto aqui e impuro lá? No céu, o crime não começa no golpe, mas no rancor no rancor que o antecede. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. E de longe penetras os meus pensamentos. Avancemos agora para o campo da pureza sexual. Talvez sejamos conhecidos pela nossa castidade, por termos casado virgens ou por nunca termos cedido ao adultério físico, ao assédio ou à pornografia. Aos olhos da sociedade, somos moralmente impecáveis. Contudo, Jesus eleva o padrão em Mateus 7, 25, 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou contra ela. Revelando que o pecado reside na intenção. Se em nossa mente alimentarmos o desejo impuro, diante de Deus a transgressão já ocorreu. O que para a lei antiga exigia o apedrejamento pelo ato físico, na economia do reino é julgado pela semente do pensamento carnal. Então, no Velho Testamento a pessoa morria pelo pecado literal, mas pelo pecado interno a pessoa morre diante do Senhor. Será lançada no lago que arde com fogo e enxofre. Como observamos, é perfeitamente possível manter um comportamento sexual impecável enquanto o interior permanece corrompido. Podemos desfrutar da aprovação dos homens e ainda assim estarmos sob a reprovação de Deus. Irmãos, não podemos nos conformar com esse estado de hipocrisia. Não precisamos parecer ser crentes, precisamos ser crentes de fato e de verdade. Esse estilo de vida não é a verdadeira santidade exigida pelo Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele, o Senhor, deseja uma pureza que brote das profundezas do ser e transborde para o homem exterior. Começa dentro e vem para fora. Como Jesus falou em Mateus 5, 8. Vamos lá. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A visão de Deus é reservada para quem é íntegro naquilo que ninguém vê. Os homens não precisam saber, mas Deus sabe da nossa integridade. Essa aparência de santidade, que é só externa, é perigosa, pois alimenta a doce ilusão da retidão perante Deus e a sociedade. Trata-se, porém, de um equívoco fatal. A lei divina exige obediência tanto interior como exterior. Cristo condenou severamente essa dicotomia, separação entre o coração e a prática, classificando os seus adeptos como hipócritas, cegos. Se persistirmos nessa condição, seremos barrados na entrada do paraíso. Precisamos estar com o coração e o externo em harmonia. Isso ocorre, irmãos, porque nossa esperança estaria baseada em nossas próprias ações e não na graça de Jesus. O problema é que essas obras
por mais belas que pareçam, serão rejeitadas pelo Senhor, pois carecem de verdade interior. Contudo, ao buscarmos a integridade entre o coração e as ações, tornamo-nos servos fiéis. Desta forma, agradaremos aos homens sempre que possível, mas acima de tudo e com certeza vamos agradar ao Senhor. Porque está escrito, Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nosso testemunho diante de Deus, do mundo e dos santos devem necessariamente alcançar nossa linguagem. Agora, saindo do comportamento e indo para as palavras, como diz o salmista no Salmo 39:1. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Esse dom, concedido à maioria de nós, é maravilhoso. Contudo, se não soubermos utilizá-lo, pecaremos e poderemos induzir outros ao erro contra Deus. A gravidade de não vigiarmos nossa linguagem é vista na história de Israel. Não foi o relato infiel dos espias que condenou uma geração a 40 anos no deserto? O que eles falaram levou aquele povo ao castigo? Ao confessarem o medo em vez da fé, selaram o próprio destino. Como Deus lhe disse, ele agiu conforme o que ouviu da boca deles. Olha o que o texto diz. Isso prova que o dom da fala, se usado sem a integração com o coração crente, torna-se sentença de reprovação. Olha os números. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Está falando de mim, pecando com os lábios. Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dizer-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. O pecado cometido por meio da palavra costuma ser mais frequente do que aquele que permanece apenas no pensamento. Pecamos mais por palavra do que por pensamento. Um exemplo contundente é a negação de Geazi ao profeta Eliseu. Ao mentir que não havia ido a lugar algum, quando na verdade o fizera, ele acabou herdando para si e para a sua linhagem a lepra de Naamã. O profeta perguntou, você foi a algum lugar? Ele disse, não fui não. Aí o profeta disse, o meu espírito te acompanhou, viu o que você fez. Agora a lepra de Naamã vai pegar a ti e a tua descendência para sempre. A mentira. A trama do engano tecida por Rebeca e Jacó contra Isaac teve um custo altíssimo. Despertou o ódio mortal de Esaú, que prometeu assassinar seu irmão. Isso forçou Jacó ao exílio imediato, resultando em uma separação definitiva, pois ele jamais voltaria a ver sua mãe em vida. Aquela mentira, o que causou numa família a briga e o distanciamento. Pecar com os lábios vai muito mais além da mentira direta. A maledicência, por exemplo, ao lançar comentários negativos sobre terceiros, tem o poder devastador de destruir reputações e semear antipatia. O que diz Tiago 4,11? Aquele que fala mal do irmão
ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Da mesma forma, o julgamento precipitado condena o próximo sem misericórdia e sem o pleno conhecimento dos fatos. Mateus 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, enquanto tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Gostamos sempre de corrigir pessoas, mas nunca reparamos os nossos defeitos, né? Além disso, o uso da língua vulgar ou agressiva causa nojo às pessoas que estão à volta ouvindo a pessoa falar, né? Polui o ambiente social e espiritual. A palavra torpe, como diz aqui Efésios 5, vamos lá, 4. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Soma-se a isso a murmuração constante, que revela um coração ingrato e pessimista, e a adulação falsa, usada apenas como ferramenta de manipulação e interesse. Reconhecemos que nenhum de nós está livre da falha com as palavras. Por isso, dirigimos nossa súplica ao Senhor, rogando que não nos deixe cair em tentação e que nos conceda a sabedoria necessária para que o nosso falar seja sempre temperado com graça e discernimento, e que também sigamos a ordem de Tiago 1:19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Na preocupação em não pecar com os lábios, o salmista resolveu se silenciar diante do contato com os pecadores. Versículo 1. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. É um fato que o excesso de palavras abre portas para o pecado, como nos ensina Provérbios 10. Onde as palavras são muitas, a transgressão é inevitável. No entanto, aquele que sabe moderar o que diz, demonstra verdadeira prudência. É isso que o salmista está querendo seguir. Eu não vou falar. Contudo, o silêncio também exige discernimento, pois calar-se quando é necessário falar torna-se um pecado de omissão. Quer dizer, há momentos que é necessário que falemos a alguém, que chamemos atenção, que falemos do amor de Deus. E ao calarmos, nós cometemos um pecado também grave. Esse silêncio sem critério mergulhou o salmista em um sofrimento profundo. Ele diz, emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se fogo. Então disse eu com a própria língua. O fogo interior só encontrou alívio quando o silêncio deu lugar à fala dirigida a Deus. Ele disse, Senhor, pequei. Pequei porque não falei quando deveria falar. Eu me calei. Assim como falar excessivamente conduz à transgressão, o silêncio indevido pode se tornar um fardo espiritual e uma omissão do bem. Muitas vezes, o nosso silêncio não nasce da prudência, mas do medo.
Por que não falamos? Calamo-nos para não sermos vistos como vilões ou para evitar a censura, a exclusão social e a perda de oportunidades profissionais. Se eu abrir a boca aqui, o cara não vai me promover. Se eu abrir a boca aqui, eu vou perder um aumento salarial. Então, nós nos calamos devido a essas situações. No entanto, João Batista nos ensina o caminho oposto. Ele não se calou diante do adultério do rei Herodes. Embora o preço de sua fidelidade tenha sido a própria vida, ele glorificou a Deus ao entregar a mensagem do Senhor, trocando a aprovação terrena pelo prêmio eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Como podemos notar, irmãos, o pecado nem sempre se manifesta de forma escandalosa, mas toda transgressão, por mais sutil que pareça, fere a santidade do nosso Criador. Devemos cultivar uma profunda aversão a ele, independentemente da sua aparência. O pecado é o grande destruidor. Ele rompe a nossa comunhão com Deus, ergue muros de separação entre nós e o próximo e atrai sobre si as severas consequências, tanto dos castigos temporários nesta vida, quanto o julgamento eterno. Que nosso esforço seja pela pureza completa no que sentimos, no que fazemos e no que dizemos. Fomos chamados à santidade integral, lembrando sempre que o nosso Deus nos conhece profundamente, sondando tanto o íntimo do coração quanto o testemunho público de nossas palavras. Ainda dá para eu falar mais um ponto antes de encerrar. A brevidade da vida humana. Aí os versículos 4 a 6. Leamos. Dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como a sombra, e em vão se inquieta. Amontoam tesouros e não sabe quem os levará. Irmãos, conforme a estatística do censo de 2024, a mulher brasileira alcança uma expectativa de vida média de 80 anos. Em média, a mulher brasileira vive 80 anos, superando os 74 estimados para os homens. Então, as mulheres vivem mais 6 anos do que os homens. Em uma trajetória de 80 anos, vivem-se aproximadamente 29.200 dias. Se uma mulher vive até 80 anos, ela vai viver 29.200 dias. Deste total, cerca de 9.740 dias, que equivale a 26 anos e 8 meses, são dedicados ao sono. Uma mulher vai dormir 26 anos e 8 meses dos 80 anos. Restando apenas 19.480 dias. Quantos anos acordada, pelo menos ao dia? 53 anos e 4 meses. Esses números nos oferecem uma perspectiva real de como, de fato, nossa vida é breve. A nossa vida é breve. Diante da precisão dos números, o salmista ressoa com ainda mais força. O salmista, reconhecendo sua fragilidade existencial, clama ao Senhor: dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Saber que nos resta um pouco mais de 19.000 dias de vida consciente, acordado, para quem vai viver 80 anos, é um choque de realidade necessário para que
busquemos a sabedoria e a santidade integral enquanto ainda há tempo. São pouco tempo que nós temos aqui. Esse dia não volta mais. Vai encerrar, já acabou esse dia para nós. O salmista não pede o número dos seus dias por curiosidade estatística, mas como um exercício de humildade e sabedoria. Salmo 90, versículo 12. Faze com que saibamos como são poucos dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. A consciência de que nossa vida é curta nos força a abandonar a arrogância e correr para Deus. Porque hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Diante da finitude dos nossos dias, não há espaço para adiar a obediência. Aceitemos, pois, o conselho divino. Vamos ler Hebreus. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvires a voz de Deus, não sejais teimosos. O hoje é o único tempo real que possuímos entre os milhares de dias que o censo nos atribuiu. O censo supõe que eu vou viver até tantos anos. Mas isso não quer dizer que vai ser assim. Talvez eu só tenha hoje. Talvez eu morra hoje. Talvez nós possamos morrer hoje. Davi não buscava a data da sua partida, mas a consciência da sua mortalidade. Quando a vida transcorre sem sobressaltos ou sob o favor divino, somos tentados pela vaidade e pelo esquecimento do nosso compromisso com o Criador, agindo como se fôssemos imortais. Não somos imortais. A qualquer momento nós podemos ir embora. Tiago nos traz de volta à realidade. Vamos ler? Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo desaparece. Reconhecer essa transitoriedade é o que nos mantém humildes e vigilantes. Participar de momentos fúnebres é uma das formas mais eficazes de mantermos viva a consciência da nossa própria mortalidade. Incrível que a palavra de Deus dá esse conselho. Nessas horas, nós somos atingidos pela a flecha crua da realidade, que desfaz a ilusão da imortalidade e nos impulsiona a usar sabiamente o tempo que nos resta, como está escrito em Eclesiastes. Olha o conselho que a palavra de Deus nos dá. É melhor estar em uma casa de luto do que em uma de festa, pois ali somos confrontados com o destino comum de todos os homens. Uma verdade que os vivos jamais deveriam esquecer. Então, o sepultamento, estar passando ali no cemitério sempre é muito bom, para a gente lembrar que nossos dias são poucos. Guardar rancor, brincar com o pecado ou adiar uma decisão por Cristo é uma insensatez diante da brevidade da vida. A urgência do arrependimento e da fé no Senhor não permite esperas. Precisamos hoje confessar e abandonar o erro, abraçando o que é bom e louvável a Deus, como ecoa a letra de um hino. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. O amanhã é uma promessa que não nos pertence. O hoje é a única oportunidade da redenção. O salmista não sofre de baixa autoestima, mas está profundamente consciente da realidade da condição humana. Ele mede sua existência não pelo ego, mas pela
perspectiva do Criador ao dizer no Salmo 39:5 que seus dias têm um comprimento de um palmo, que são meus dias. Ele admite que diante da eternidade divina, nossa vida é como nada. Mesmo o homem que se sente mais firme, inabalável, é na verdade pura vaidade. Um sopro passageiro diante de Deus. O autor está convicto de que o controle sobre a existência não reside nas circunstâncias, na sorte, ou mesmo no rigor da disciplina humana. Embora cuidemos da saúde, o que determina o limite de nossa jornada é exclusivamente o decreto de Deus, como declara Jó. Por que nós vivemos? Diz Jó 14, os meses e dias de cada homem já estão marcados e resolvidos pelo Criador. Um limite estabelecido que ninguém tem o poder de ultrapassar. Essa convicção de Jó e do salmista traz um equilíbrio fundamental. Embora a disciplina, exercícios e alimentação sejam uma forma de mordomia com o corpo, ela não é o Senhor da vida. Não são os exercícios que vão nos ampliar a nossa vida, não são a alimentação que vai fazer nós termos uma vida longa. Essas coisas são boas. Seja uma forma de mordomia com o corpo, ela não é o Senhor. O controle final sobre o fôlego está na mão de Deus. Portanto, olhar, buscar e clamar ao Senhor deve ser nossa principal tarefa, porque é Ele quem estabelece todas as coisas. O propósito supremo da nossa existência é adorar e servir ao Senhor. Embora os nossos dias sejam como alguns palmos, a promessa de vida eterna transcende a nossa infinitude. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa graça nos é concedida mediante a fé inabalável no seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Crer até o fim não é apenas um ato intelectual, mas uma entrega contínua que transforma o nosso falar e o nosso viver em um culto racional ao Criador. Tudo o que falamos, a ojeriza ao pecado, o uso sábio das palavras, o abandono do retardar o compromisso com Deus e a consciência da mortalidade converge para esse propósito único: glorificar a Deus por meio da fé perseverante em Cristo Jesus. Salmo 39. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoam tesouros e não sabe quem os levará. O salmista nos lembra que o homem passa como uma sombra e que sua agitação por riqueza é muitas vezes em vão. Diante da clareza de que nossa vida é breve, a escolha mais sábia é viver em conformidade com as Escrituras, o que nos traz a verdadeira felicidade e agrada ao Criador. Não há razão, irmãos, para vivermos apreensivos com o amanhã ou ansiosos com as demandas de hoje. Em vez disso, devemos descansar no cuidado paternal do nosso Pai, que conhece cada uma de nossas necessidades. Filipenses, vamos ler? Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com um coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Ao dizer que o homem amontoa tesouros sem saber quem os levará, o salmista não busca desestimular a construção de um patrimônio, mas sim denunciar quando esse esforço se torna o objetivo central da nossa existência.
Esse tipo de empenho nos furta da nossa missão principal, a glória de Deus. Afinal, o investimento de uma vida inteira acabará nas mãos de uma descendência que pode ser sábia ou tola, ou até mesmo ser destinada a desconhecidos e ao governo, provando a fragilidade da nossa posse. Salomão juntou tanto ouro e prata, aí o filho dele assumiu, os homens, porque ele pecou contra Deus, os homens, outras nações invadiram o território e levou o ouro e a prata que ele tanto acumulou. Tudo que ele ajuntou na vida, de repente, foi perdido pelo filho. O que diz Mateus? Não ajunteis riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Considerando a finitude da nossa jornada, é essencial priorizarmos a comunhão com Deus em todas as esferas da vida. Ao conservarmos a fé em Jesus Cristo, permaneceremos firmes na esperança da vida eterna e da alegria que não tem fim. Vou parar por aqui. Depois eu falo outro ponto sobre a necessidade de reconciliação. O que nós vimos até aqui? Primeiro, que nós podemos pecar de diversas maneiras. Agir corretamente, mas o interior está distante de Deus. Podemos pecar com as palavras, também podemos pecar pela omissão. Deus nos lembra que a nossa vida é breve. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça seu coração. Vamos procurar andar com Deus hoje, porque amanhã não sabemos se existirá. Oremos.